Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries, né? No vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre operações de limite, ou de limites de sequências, né? Quando você fez cálculo 1, você viu as mesmas operações que nós vamos ver hoje, só que para funções reais, né? Então lá você viu limite da soma, soma dos limites, limite da diferença, diferença dos limites, e assim por diante, né? Então, essas mesmas operações com limites que nós vimos lá no cálculo 1, nós podemos estender essas ideias, na verdade, para limite de sequências, tá certo? Então, basicamente é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar basicamente a convergência. Aqui está falando a divergência, mas a divergência a gente não vai estudar muito, né? Na verdade, não vai estudar nada. Vai estudar só convergência da soma do produto, do quociente e do produto por escalar de sequências, né? Lembrando que essas notas, que esses slides, eles são crédito da professora Maria Lenice, que é minha colega do departamento de matemática da UEM, né? Então vamos ao teorema que vai nos ajudar a calcular determinados limites utilizando essas operações que eu acabei de mencionar para vocês, né? Então vamos lá, então vamos pegar xn e yn sequências convergentes. Elas não precisam convergir para o mesmo número, mas elas têm que ser convergentes. Então a xn converge para um número, a yn converge para outro número. E vamos pegar K uma sequência, vamos pegar K uma constante real não nula. Então vale aqui no que eu acabei de falar, né? O limite da soma é a soma dos limites, né? Isso é muito parecido com o que a gente viu para funções, né? Então se você tem o limite de duas funções sendo certos números, né? Então o limite da soma das funções é a soma dos limites, né? Também o limite da diferença de duas sequências é a diferença dos limites, né? Se você tem o limite de uma constante que multiplica uma sequência, esse limite é k vezes o limite da sequência, né? Então, por exemplo, nós já sabemos que a sequência 1 sobre n, ela converge para zero. Então, se você tiver, por exemplo, 5 sobre n, a sequência 5 sobre n, ou 7 sobre n, ou 25 sobre n, e assim por diante, qualquer constante sobre n, isso vai ser k vezes 1 sobre n, como 1 sobre n converge para zero, então a sequência 5 sobre n, 7 sobre n, todas elas acabam convergindo para zero. A mesma coisa se você tiver, por exemplo, 1 sobre 7n, né? Então você pode colocar 1 sétimo em evidência, né? Pode passar ele para fora do limite e calcular simplesmente o limite de 1 sobre n, que dá zero, então vezes 1 sétimo dá zero também, né? Então, essa propriedade aqui ela é interessante por causa disso. Você pode, aqui está dizendo que qualquer constante passa para fora do limite, tá? O macete é esse. Também o limite do produto é igual ao produto dos limites. E, finalmente, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero, né? Então, se você for observar essas 5 operações com limite, são exatamente as 5 operações de limite que nós vimos lá para funções, tá certo? Vamos a um exemplo, então, em que nós vamos basicamente aplicar o item 5 e o item 1, tá? Então vamos lá. Vamos tentar mostrar que a sequência n sobre n mais 1, que ela é uma sequência convergente, né? Então vamos lá. Essa sequência, se você começar a substituir os valores de n aqui por 1, 2, 3, assim por diante, você vai perceber que nós temos essa sequência aqui, ó, né? 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e assim por diante, né? Então nós percebemos intuitivamente que ela converge para 1. Por que ela converge intuitivamente para 1? Porque o numerador e o denominador, à medida que o n vai crescendo, eles vão ficando muito próximos um do outro, né? É aquilo que eu sempre falo com meus amigos, né? Se você me der 1 bilhão de reais, ou me der 1 bilhão mais 1, não vai fazer diferença, né? Então, quando esses números são muito grandes, esse quociente de um para o outro vai ser praticamente 1, porque eles são praticamente iguais,
né? Bom, mas isso é o que diz a nossa intuição, né? Isso é o que diz a nossa intuição. Então, como é que nós podemos mostrar isso utilizando as propriedades que nós acabamos de ver? Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é o seguinte, que a sequência 1 sobre n, essa nós já mostramos, ela tende a zero quando n tende ao infinito, né? Então, como que nós podemos calcular o limite desse quociente aqui? Você fala assim, eu vou calcular o limite de cima, vou calcular o limite de baixo e vou fazer o quociente. Bom, isso não vai funcionar. Por que isso não vai funcionar? Porque a sequência que está em cima é a sequência n, a sequência que está embaixo é a sequência n mais 1. Nenhuma das duas é convergente. Então não adianta você querer aplicar esse resultado aqui, ó, porque esse resultado só vale quando as sequências, o numerador e o denominador, forem sequências convergentes. Então nós temos que fazer uma manipulação algébrica aqui para que a gente possa então aplicar esses resultados que nós vimos. Qual é a manipulação algébrica que se faz? Se coloca o n em evidência aqui no denominador, tá? Esse tipo de truque já foi feito lá no cálculo 1 para calcular o limite de certas funções, né? Você coloca a maior potência do x em evidência. Lembra disso? E aí você faz uma simplificação, né? Esse tipo de macete você pode usar aqui também. Esse tipo de artifício você usa aqui também, né? Então, nós colocamos o n em evidência aqui, no denominador. Então, vai ficar n que multiplica 1 mais 1 sobre n. Isso no denominador. Como o n é um número natural, então ele nunca vai ser zero, e quando ele tende ao infinito também não, continua sendo não nulo, então o n que está no numerador e no denominador você pode cortar. Então, você vai ficar simplesmente com o limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Tá. Agora sim, você calcula o limite do numerador e você calcula o limite do denominador. Por que agora você pode fazer isso? Porque tanto o numerador quanto o denominador são sequências que convergem. Saca essa sequência 1 sobre n aqui, ó? Esse termo aqui, ó, 1 sobre n, quando n for para infinito, isso aqui vai para zero. O numerador tende a 1 e essa primeira parcela tende a 1. Então, esse limite, na verdade, vai dar 1 sobre 1 mais 0, e isso é 1. Então, de fato, essa sequência aqui, ó, nós não só mostramos que ela é convergente, como nós encontramos o seu limite, nós descobrimos para onde que ela converge. Se você for olhar para essa sequência aqui, ó, a n sobre n mais 1, que é dado por esses termos, a primeira coisa que você vai perceber é que essa sequência ela é limitada. Ela é limitada inferiormente, por exemplo, por 0, e superiormente você vai perceber que ela é limitada por 1. Nenhuma dessas frações aqui, por maior que o n seja, não vai ser igual a 1. Por isso que eu falei, ela vai se aproximar de 1. Então, essa sequência aqui, ela é limitada inferiormente pelo 0, por exemplo. Pode ser também ser dita que ela é limitada pelo meio. E superiormente, ela é limitada por 1, por 2, por 3, por 5,7. Enfim, ela tem vários limitantes, tanto superiores quanto inferiores, né? Então, essa sequência, ela é limitada. Além disso, ela é monótona crescente. Esses números aqui, ó, eles vão crescendo. Esse é menor que aquele, que é menor que o próximo, que é menor que o próximo, e assim por diante. Então, essa é uma sequência monótona e ela é uma sequência limitada. E nós vimos no vídeo anterior que sequências monótonas limitadas são convergentes. Só que o que aquele teorema não fala? Para qual número a sequência converge? Isso que nós acabamos de fazer aqui, essas manipulações algébricas e depois usando as propriedades de limite, nós não só mostramos que ela é convergente, nós mostramos também para qual número ela converge. E nesse caso, ela realmente converge para 1. Tá? Bom, como último resultado, nós temos esse daqui. Ele é um pouquinho... Ele parece um pouco estranho, mas se você for pensar friamente, ele não é tão estranho assim. Então vamos lá. Vamos pegar xn e yn, duas sequências que satisfazem as seguintes propriedades. A sequência xn, ela tende para zero. E a sequência yn, ela é uma sequência limitada. Então, uma das duas sequências converge para zero e a outra é uma sequência limitada. Essa sequência que é limitada, lembra, ela não precisa ser convergente. Só lembrando, né? Sequências convergentes são limitadas,
mas nem todas as limitadas são convergentes. Tá? Então, essa segunda sequência, ela só precisa ser limitada. Bom, mas enfim, tendo uma que converge para zero e a outra limitada, o produto converge para zero. O limite do produto é igual a zero. Mesmo que a sequência limitada não seja convergente. Tá bom? Então, isso aqui você pode utilizar. Por que isso aqui parece ser verdadeiro? Né? A gente não vai demonstrar, mas só dar uma ideia. Né? Porque esse pedaço aqui, ou da sua sequência, ela converge para zero, e esse outro pedaço aqui, ó, essa outra sequência, por ela ser limitada, ela está o gráfico dela, né, os termos dela, estão entre duas retas horizontais, né? Ou dito de outra forma, a sequência YN, todos os termos da sequência YN, eles pertencem a um certo intervalo fechado. Né? Bom, se você pega esses números do intervalo fechado e multiplica por números cada vez mais próximos de zero, a tendência é que você obtenha nesse produto números que se aproximam de zero. Então, essa YN aqui, ó, ela está dentro de um intervalo fechado, né? Todos os termos estão no intervalo fechado, então são números, vamos dizer assim, números finitos. E quando você multiplica por um número que se aproxima de zero, é de se esperar que o resultado é zero. Tá? O fato da YN ser uma sequência limitada é importante, por quê? Porque quando ela explode, mesmo que a xn tenda a zero, você não sabe o que vai acontecer com o produto, né? Então, de repente, o produto é uma coisa assim que cresce exorbitantemente, por exemplo, uma exponencial, e essa sequência que tende a zero é 1 sobre n, por exemplo, né? Então, essa 1 sobre n, mesmo que ela vá para zero, se a yn for explosiva, ela não dá conta de zerar a yn. Essa é mais ou menos a ideia desse resultado aqui. Então, é por isso que você pede que essa sequência ela seja limitada. Quando ela é limitada, ela não explode. Né? Ela não explode. E aí, a xn, tendendo a zero, dá conta de ir anulando esse produto aqui. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. Um exemplo, então, desse resultado é essa sequência que está em tela. Né? A n, que é igual a menos 1 elevado a n sobre n. Nós vamos mostrar, ou nós vamos ver, se essa sequência é ou não convergente. Aqui você pode observar que essa sequência é o produto de duas sequências dadas pelos seguintes termos gerais. Né? A sequência xn é 1 sobre n e a sequência yn é a sequência menos 1 elevado a n. Né? Conforme nós já vimos, a sequência 1 sobre n ela tende a zero e essa sequência yn aqui ela é limitada. Ela é limitada, por exemplo, pelo menos 1 e pelo 1, né? Ou pelo menos 2 e 1, tanto faz, mas ela é uma sequência limitada. Né? Todos os termos dela pertencem ao intervalo fechado de menos 1 até 1. Todos os termos estão lá dentro. Então, ela é uma sequência limitada. Então, o que nos diz o teorema anterior? O teorema anterior nos fala que o produto dessas duas sequências é zero. Uma vai para zero, a outra é limitada, então o produto é zero. Mas pera lá, o produto das duas sequências é essa sequência dada originalmente. Então, de fato, essa sequência menos 1 elevado a n sobre zero, ela é igual a zero. Mesmo que a sequência menos 1 elevado a n não é convergente, mas quando você quocienta por n, isso acaba virando uma sequência convergente. A mesma coisa acontece com essa sequência aqui, ó, que é dada por cosseno de kn sobre n. Por que essa sequência é convergente? Vamos lá. Você vai observar que essa sequência AN ela é dada pelo produto dessas duas sequências aqui. Cosseno de kn vezes 1 sobre n. O cosseno, nós já sabemos, né? A função cosseno ela está limitada inferiormente pelo menos 1 e superiormente pelo 1. Né? Então, como a função cosseno tem esse limite, essa sequência aqui, ó, ela também acaba sendo limitada pelo menos 1 e pelo 1. Além disso, ó, o limite de 1 sobre n é zero, então você pode utilizar o resultado anterior. Por que você pode utilizar? Porque uma das sequências vai para zero, essa daqui vai para zero, e essa daqui é limitada.
Então, o limite desse produto, que é o limite da sequência AN, é dado por zero, né? Essa é limitada, essa vai para zero, o produto vai para zero, beleza? Então, esse é um resultado bastante interessante quando você tem certeza que uma sequência é o produto de duas, em que uma é limitada e a outra converge para zero, né? Então, invariavelmente, o produto também vai convergir para zero, beleza? Com isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.